Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Esse programa é um projeto de extensão de mesmo nome, em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. Para aqueles que nos ouvem, nós temos um canal de comunicação que podem ser enviadas dúvidas, perguntas, sugestões, perguntas para os nossos entrevistados principalmente, e o canal é o WhatsApp 44 99722 7115, mais uma vez, 99722 7115. Para o programa de hoje, tenho a grata satisfação e honra de contar com a Célia Maza, que é psicóloga, graduada pela antiga Universidade Católica do Paraná, hoje a PUC Paraná, a formação em psicoterapia sistêmica, é especialista em planejamento e gestão pela Unify, atua na área clínica, é mãe pela diversidade e está na presidência do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, a gestão Diálogo em Defesa da Psicologia, pelo triênio 2019 a 2022. Célia, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Quero começar, não tem muito como fugir do tema maior que nos atravessa, que é a pandemia realmente, e de que maneira a pandemia impacta ou vem impactando a atuação da psicologia, do psicólogo, e também se a gente consegue visualizar já necessidades de mudanças na formação do psicólogo, dada esse contexto atual. Seja muito bem-vindo, então. Como é que você vê esse cenário atualmente de que impõe à psicologia alguns desafios inaugurados pela pandemia? Seja bem-vindo. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Ana. É um prazer estar com vocês e um desafio falar disso, né? Porque tudo muito novo e, ao mesmo tempo, todo mundo já parecendo que viveu mais 20 anos nesse último ano e meio. Com relação à nossa atuação profissional, com certeza nós sofremos muitos impactos, né? Num primeiro momento, todas as pessoas, né, não só na psicologia, mas a população, de um modo geral, tinha uma expectativa de que, vamos ficar isolados aí 2, 3, 4 semanas, quem sabe 2 meses no máximo, e tudo voltará ao normal, aspas, no normal. E as coisas foram se estendendo, tanto que no início a grande maioria realmente parou, inclusive pessoal da área clínica parou de atender, pessoal das organizações, né, tiveram toda uma segurada nas suas atividades profissionais, mesmo nas políticas públicas, né, quem está na ponta, salvo, né, quem está realmente dentro de hospitais, e a moçada tão pouco valorizada da área da assistência social, né? Quem estava em CREAS e CRAS não parou, né? Nem naquele período. Enfim, nós enfrentamos muitas dificuldades. Primeiro, que não havia nem proteção básica, né? Os equipamentos individuais de proteção não tinha nem disponível para comprar. Né, em algumas tentativas até se pensou em ver da viabilidade jurídica para o Conselho também contribuir nesse sentido, e além dessa não ter essa possibilidade, não tinha nem que quisesse comprar. Então, muita gente atuando sem proteção, e depois vieram os aumentos do número de mortes, o número de casos de sequelas que começam a preocupar cada vez mais diferentes áreas da saúde, né?
A neuropsicologia, especialmente, vai ter muito trabalho, né? Na atuação, especificamente, o atendimento online tomou um tamanho absurdo. Absurdo no sentido de quantidade, né? Assim, nós tínhamos, digamos, um número restrito até de pessoas que fizeram a opção do atendimento online, e no período da pandemia, assim, foi de um número que eu não sei te precisar agora, mas assim, a gente não chegava a 1.000, e em pouquíssimo tempo, 3.000 pedidos novos. São Paulo tinha 3.000 pedidos dia, que a base é muito maior, né? Então, assim, uma loucura que aconteceu no país todo, né, e no mundo todo, né? Mas a psicologia migrou muito para o atendimento online. E isso envolve N situações, né, delicadas. Primeiro que a dimensão né, não tem a mesma perspectiva do nosso contato ao vivo e a cores, né, com as pessoas, a observação de determinadas posturas, comportamentos ficam limitadas, independente da área que a gente possa estar atuando, se na clínica, se na organização, se na escola, enfim. Teve toda a questão das casas virarem empresa, escola, ambiente doméstico, clínica, tudo, né? E as pessoas tendo que dividir o seu espaço para os privilegiados e privilegiadas, né? Porque muita gente não tem nem como dividir espaço, ou não tem acesso às tecnologias, né? Então, assim, a gente tem vários desafios. Uma é a questão ética, né? Então, às vezes, porque uma coisa é eu garantir o sigilo na minha clínica, ou no meu serviço, seja ele qual for, de prestação de serviços e tal. Ou até num equipamento, né, do SUAS ou do SUS, você garantir o sigilo naquele local. Outra é você garantir o sigilo onde você está, e daí quem você está atendendo também ter essa obrigação e ter que lidar com os limites de onde vive ou de onde trabalha, né? Então, é comum as pessoas irem para o carro para conseguir ter sigilo, para quem tem celular, com essa capacidade, enfim. Eu acho que a pandemia veio também, como que eu posso dizer, colocar lente de aumento nas diferenças, sabe? Socioeconômicas, culturais, etc. Acho que agravou muita coisa, né? E o adoecimento, né, pela distância, pelo isolamento, nós somos seres sociais, né? Então, algumas loucuras que a gente vê, ao mesmo tempo que causam uma certa revolta, de como assim que esse pessoal não se cuida, a gente consegue entender que também é quase uma rebeldia, não dou conta de ficar isolado mais, enfim, né? Óbvio que a gente não vai reforçar e valorizar esse tipo de atitude, porque nós temos que cuidar do coletivo, né? E essa é uma grande chamada que a pandemia nos faz. Não existe lá fora, é um planeta só, né? E nós temos uma super grande rede de contatos, sejam eles positivos ou negativos, né? Que precisam ser cuidados. Acho que essa é a grande questão. E depois tem toda a situação, né, de instrumentais que a gente utiliza, que boa parte deles não é possível fazer online. Então tem um limite aí também. Hoje, muita gente já voltou ao trabalho presencial, mantendo os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. O próprio conselho, por exemplo, tem um protocolo de biossegurança para quando retornar a presencialidade, ter todos os cuidados, né? Então, quem precisa vir a algumas sede do CRP, da nossa equipe, né, tem toda uma estrutura a ser cuidada, né? Seja o álcool em gel, máscara, distanciamento e tal, e agendamento quando precisa, sei lá, entregar um documento, receber um documento de alguém, né? A gente também migrou para um atendimento
remoto, e isso também traz amores e dissabores aí, né? Porque o sistema tem que funcionar, a gente está migrando de sistema no conselho, aí nem tudo é tão simples e palatável, né, ou intuitivo na hora que a gente acessa, mas a gente fez milhares de atendimentos, de orientações e de recebimento de inscrições e entrega de documentos também, apesar dessa virtualidade, né? Célia, você mencionou as requisições, né, de cadastramento. Fala um pouquinho para o profissional e para o formando em psicologia, né? Quais são as exigências, quais são as orientações gerais, os limites, daquilo que não pode, quando a gente precisa falar de atendimentos remotos e virtualizados. Você falou aí desse crescimento de solicitações, né? O profissional precisa de autorização para atender remotamente. Como é que funciona isso, por favor? Então, existe um cadastro nacional para o atendimento online, que se chama EPSI, né? Então, é um cadastro, na verdade, que quem faz a gestão é o Conselho Federal de Psicologia. É possível acessar, seja pela nossa página ou pela página direto, né, se colocar no sistema de busca e-psi, vai para o site de cadastramento, então tem que preencher os dados, né, exigidos lá, informando que tipo de plataforma vai utilizar, quais recursos vai utilizar nesse, né, para que trabalho e que tipo de recurso. Isso passa por uma análise da Comissão de Orientação e Fiscalização, mas por conta da demanda, que aumentou muito, a pessoa não precisa esperar a resposta, dizer, ok, seu cadastro está aprovado para começar a atender online. Então, a pessoa pode começar a atender, se tiver que fazer algum ajuste, é orientado daí pela Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, tem essa questão do cadastro, e aí a gente lembra que tem alguns serviços que são gratuitos, né, plataformas aí de acesso, mas que tem limite de tempo, então a gente tem que tomar esse cuidado, que não dá para a gente querer economizar nessa relação com cliente, paciente, e cair a conexão por conta desse limite, né? Então, é bom pesquisar com cautela, aprender a lidar bem com a plataforma, para daí poder propor o seu uso, né? É óbvio que um dos limites que existe na virtualidade é que a internet nem sempre está com um bom sinal. Mesmo que a pessoa tenha uma internet de boa capacidade, às vezes tem problema, fiação, inclusive, que é arrebentada, ou enfim, tem várias situações, né, que ocorrem aí, que podem intervir, e isso é importante também, a gente aprender a lidar com mais esse ruído na comunicação, que de repente, o sinal começar a ficar ruim, a pessoa ficar sem visibilidade, né, o som começar a picotar, então são coisas que a gente às vezes tem que remarcar, né, horário e tudo mais. Independente de área, tá? Eu estou falando, parece que é só da clínica, mas na socioeducação há atendimento também virtual, né, seja na escola, nas empresas, né, então é importante a gente ter esse cuidado. E, obviamente, dominar, né, a plataforma que a gente vai estar trabalhando. Perfeito. Célia, você mencionou o trabalho da orientação e fiscalização, que eu acredito que deva ser uma das áreas do Conselho Regional que mais foram chacoalhadas aí com a pandemia. Tem surgido alguma mudança do tipo de infração, do tipo de denúncia? Aumentou? É o trabalho fiscalizatório de fato, né, de orientação. Isso mudou muito, assim, os problemas que aparecem no exercício irregular ou problemático da profissão mudou ou segue mais ou menos um patamar igual com a pandemia? Eu não saberia te precisar agora, sabe, Fábio, porque a gente precisaria atualizar um levantamento para dizer para você, agora tem mais problemas na área X do que na Y. O que eu percebo é que tem aumentado o número de denúncias,
seja pelo acesso ao conhecimento, a facilidade de fazer também um procedimento também online. Todos os processos foram suspensos, né? Os prazos prescricionais foram interrompidos por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, porque tem muitos procedimentos que envolvem a disciplina da classe, né, que ocorre, então, na comissão de ética, que envolvia procedimentos presenciais. Então, a gente também levou um bom tempo para trabalhar possibilidades de dar andamento aos processos, assim como na justiça já ocorre, de maneira online. Então, o que acontece? Quem tem processo e escolhe que não quer na virtualidade, que quer a presencialidade, os prazos estão suspensos. E aí, quando for possível, a presencialidade voltar a ser uma realidade mais segura, né, aí esses prazos voltam a correr. Mas tem os que aceitaram fazer na virtualidade. Então, a gente tem feito julgamentos éticos, inclusive, com sessões plenárias remotas. Muita coisa, por óbvio, 1 ano, processos parados, né, na medida que os prazos estavam suspensos até dar início, que foi a partir de março, agora, abril, que a gente começou com os atendimentos desse aspecto, né, da ética no sistema online. Então, tem muito acúmulo, porque nós tínhamos, há não muito tempo atrás, eram, sei lá, 10, 15 denúncias ano, a gente teve 45 denúncias, teve uma semana que eu recebi 10 denúncias, né? Então, assim, isso tem variado bastante. O que eu observo que tem muita denúncia ligada a atendimento na clínica com repercussões na justiça. Já em alguns momentos isso foi carro-chefe, sabe, de certa forma, na ética, das pessoas terem lá suas dificuldades no relacionamento, estão em processo de separação, e daí vão para atendimento e acabam usando, às vezes, um relatório, uma avaliação feita num processo judicial, e o psicólogo daí não está como perito, enfim, isso acaba trazendo repercussões para a prática. Ou atende uma criança, né, uma pessoa menor de idade que tem uma guarda, às vezes, compartilhada, e só escuta um lado, né, isso é bem delicado, né, então a gente tem esse tipo de situação, tem surgido com uma certa frequência. Não são os únicos problemas, mas esses a gente percebe que volta e meia acontece, né? E nesse sentido, acho que na formação é fundamental se falar dessas relações, né? O que é uma relação terapêutica, o que é um processo de nomeação de perícia, o que é um assistente técnico, né? Como a gente elaborar documento e respeitando todas as questões éticas, né? É um super desafio sempre, né? E saber qual a finalidade de cada situação que a gente está se deparando, né? Perfeito. Nesse sentido aqui, eu vou puxar a minha orelha, né, como formador, como universidade, que muitas vezes a gente não está aproximado do Conselho Regional, né, da categoria, e talvez vice-versa, não por responsabilidade da sua gestão, obviamente, mas a aproximação entre o Conselho e as universidades formadoras é para ontem, né. Eu queria falar um pouquinho também sobre a formação, né, o que impactos você vê que a pandemia pode ter ocasionado como sugestões de modificações na formação, e também dá para falar um pouquinho, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos estágios práticos, né, que estão sendo realizados, pelo menos na UEM, estão sendo realizados de forma ainda remota, ainda, né, mediado pela tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a formação. Há já evidentes necessidades de mudanças e adaptação na formação do psicólogo paranaense em função do cenário, ou a formação, você acredita que o psicólogo está chegando bem formado, relativamente bem formado para a atuação, e como que você vê os estágios práticos no momento atual?
Super desafiante, né, Fábio? Porque, na verdade, a gente sempre lutou que psicologia se faz com presença. Esse é um mote de uma campanha bastante significativa e importante para nós. E aí vem essa pandemia e vira a gente de ponta cabeça, literalmente. Então, eu entendo que a gente precisa pesquisar mais essa questão da virtualidade. Nós precisamos, sim, dar conta desse olhar, né, diferenciado aí, nessa relação bidimensional, né? Possibilidades e limites, eu acho que a gente precisa cada vez mais estar discutindo isso. Houve, sim, uma necessidade de adaptação, e acho que as universidades também tiveram que, né, supervisores se reinventar de uma forma meio que trocar a roda do carro enquanto o carro está rodando, né? E o desespero, né, de quem está se formando, que só faltava o estágio, bem nesse período aí, foi um caos geral, né, adiar a formatura, ou seja lá, né, que tipo de situação ocorreu. Nesse momento, acho fundamental a aproximação com a ABEP, né, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. Nós fizemos vários eventos com as IES este ano, apesar de, né, muita gente fala, nossa, o conselho não está fazendo nada, né? A gente teve muitas ações, né, milhares de pessoas participando, e houve 29 encontros em diferentes circunstâncias com as IES, né, seja pontualmente em palestra, seja em eventos conjuntos com coordenadores de curso e tudo mais, para discutir, inclusive, essa questão. Eu acho que cada vez mais tem um desafio da responsabilidade do próprio graduando, né? Então, a pessoa está fazendo o curso, e a gente percebe que isso ainda acontece, né? Então, tem uma aula, vai lá e conecta na aula, mas não está na aula, né? Então, que formação é essa, né? Cara, a gente foi aluno, né? Já matamos algumas aulas, quem sabe, né? Fizemos alguma coisa, mas tem que correr atrás depois, né? Tem coisas, inclusive, que não tem na nossa formação e que a gente tem que correr atrás. Imagine aquelas que estão aí à disposição, né? E é bem complicado isso, esse jeitinho de vamos empurrando, sabe? Eu percebo, assim, um desgaste da turma que está na formação, né? Professoras, professores, supervisores, adoecendo, porque dão aula para uma tela cheia de fotinhas ou de nominhos, raramente abrem a câmera, né, e daí as perguntas às vezes não vêm, e a dinamicidade de aula, para todas, né, as pessoas envolvidas, faz muita diferença a participação. Você pode falar melhor disso, né, Fábio? E aí a gente vê você fala e cri, né? Você não sabe se estão entendendo, não estão, se estão achando, enfim, que é ok, ou se está falando alguma coisa que para eles pode parecer absurda. Então, é um desafio para os dois lados. Então, assim, a gente não sabe ainda se isso vai ser melhor ou pior, e o que a gente vai ter que lidar logo aí, adiante, não muito longe, com quem está se formando desta forma, né, e, inclusive, sabe, assim, faz prova virtual, daí recorta e cola, você pega literalmente parágrafo de livro como resposta, né, ou de alguma tese que está disponível, enfim, e aí nem o trabalho, porque quando a gente tem uma coisa que deixava aluno doido, era assim, eu quero escrito à mão, porque se for para copiar, pelo menos escreve, daí se obriga a ler o que está copiando, não é recorte e cola, que nem leu, né? Enfim. Você sabe que essa experiência da educação remota, ela é realmente angustiante para nós que estamos do outro lado aqui, né, dando aula para uma tela. Ela é uma experiência muitas vezes vazia, que a gente termina uma aula
sem saber se a aula foi, se ela não foi, e ao mesmo tempo a gente não quer sobrecarregar os alunos com mais exigências e mais obrigações, porque é uma preocupação muito grande no nosso departamento em particular, com a saúde dos alunos e mais até do que dos colegas docentes, mas a gente se preocupa todo o tempo, será que estão dando conta, será que eles vão, né, porque a carga horária da UEM, por exemplo, é muito grande, é muita atividade, muitas disciplinas, e também exagerar na cobrança não vai ajudar, então a gente fica muitas vezes sem saber. Espero que isso realmente esteja chegando ao fim. Célia, por falar em chegando ao fim, o nosso tempo também vai se aproximando, e eu queria que você falasse um pouquinho agora das atuais transformações, mudanças ocorridas nas políticas públicas de saúde mental em geral, e de saúde mental, álcool e outras drogas em particular, que é o nosso campo, meu campo em particular de pesquisa e atuação. Como que você vê o que está acontecendo no plano das políticas públicas, na nossa saúde mental, como política pública de governo, né, e política pública de Estado também, que são coisas que deveriam caminhar juntas, mas não caminham. Como que você vê o que está acontecendo nas transformações em políticas de saúde mental no Brasil atualmente? Dá vontade de sair gritando, né, Fábio? Primeiro, que é fundamental a gente ter uma participação no controle social e vários conselhos de âmbito nacional, estadual e mesmo municipal, mas no nacional, nós tivemos a intervenção inadequada do poder público a ponto de desmontar vários conselhos. Nós vamos ter aí, né, tendo segunda conferência que ocorre de forma popular na área da educação, por exemplo, né, eu participei da primeira, que foi já um desmonte do Fórum Nacional de Educação, e daí foi criado o Fórum Popular, né, Nacional de Educação, com as entidades, enfim, que tinham sido excluídas do fórum. E a gente viu isso acontecer na saúde, a gente viu isso acontecer na política também, né, de álcool e outras drogas. Eu trabalhei 15 anos nessa área de álcool e outras drogas, e acompanhei, assim, um processo de mudança, né, já que antes mesmo do SUS, eu atuei dentro de instituição psiquiátrica, onde a gente queria fazer mudanças, né, para melhorar, para, enfim, não ficar levantando muros, né, para as pessoas, muros físicos, e sim, lidar com suas questões e tudo mais. A luta antimanicomial, que é fundamental, me parece que precisa cada vez mais da nossa participação e suporte para que algumas situações que deveriam ser investimento público, que deveria ser uma política de Estado e não de governo, né? Então, independente do governo que está, o Estado tem que manter determinadas ações fundamentais para a saúde mental da população. Isso não ocorre, ao contrário, né? Existem investimentos no serviço privado, como de comunidades terapêuticas, por exemplo, que trabalham especialmente num processo de exclusão da pessoa do seu meio social. E fiz questão de falar que eu trabalhei 15 anos na área e que foi antes do SUS, porque a gente acompanhava as pessoas dentro da instituição, tentando levá-las para fora o mais breve possível, e trazendo as famílias para participar internamente das coisas, né? E aí a gente vê as comunidades fazendo o contrário, né? Então, tira a pessoa do seu meio, tira da família, e pelo que eu acompanhei, as famílias realmente cansam, né? E daí acham que ufa, vou ter um tempo de férias, descanso, sei lá, daquele parangolé ligado à questão do que rola num quadro mais grave de abuso de qualquer tipo de droga, e quem dirá de um quadro de dependência e tudo mais, né? E não pode ser isso, né?
A saúde mental dessas pessoas tem que ser mais que isso. A gente vê pessoas na área com quadros de dependência sendo internadas em locais que é para idoso, né? Então, se a pessoa passou dos seus 60 anos, aí colocam em instituições de longa permanência, né? Daí tem até legislação que proíbe, né? Questões de transtorno mental, mas daí a dependência, né, fica meio que no limbo. Tem várias situações muito sérias acontecendo. Por exemplo, em Curitiba, nós temos os CAPs híbridos, né? Então, em vez de ter um centro de atenção psicossocial específica para transtornos mentais e outros, né, centros lidando com a questão de álcool e outras drogas, junta todo mundo. Aí vão dizer, em defesa, mas na sociedade está todo mundo junto e misturado. Até estão, porque ninguém está lidando, no meio social, pelo menos, estão lidando cada um com o seu desafio individual na relação com o social. É diferente quando você busca um atendimento, né? Você não vai, por exemplo, você está com um problema ortopédico, você não vai buscar alguém que lida com a questão cardíaca, por exemplo, né? Assim, nas questões de saúde mental, né? Então, tem uma questão que acho que é importante, a especialidade e a multidisciplinariedade, né? Os diferentes profissionais para poder dar conta desse acompanhamento e incluir a família. E quando você isola uma pessoa, né, de todo o seu meio, quando ele volta, gente, ele não vai nem saber como lidar, ou não teve um trabalho de aproximação, né? Eu ousaria dizer que era preferível estar dentro de um hospital que a pessoa sai de licença e vai trabalhando suas questões, do que colocá-lo 9 meses, às vezes, inclusive, com referências que a gente não sabe nem de onde que tiram, porque não tem um respaldo científico para isso. E dizem que é um renascer. Tá, alguém volta para a barriga da mãe para ser gestado novamente? Não, né? Então, assim, pegam de uma forma, sei lá, simbólica aí, então o pessoal fica no mínimo 9 meses internado numa instituição dessa. Instituição privada, com dinheiro público. A gente precisa fortalecer o SUS e o SUAS. Eu conversei com Célia Maza, ela é presidente atual do Conselho Regional de Psicologia, é psicóloga, graduada pela PUC do Paraná, tem formação em psicoterapia sistêmica e especialidade em planejamento e gestão, atua na área clínica, é mãe pela diversidade, presidente da atual gestão do CRP Paraná até 2022. Em breve quero te revê-la, dar um abraço, dar um beijo que a gente tem que dar. A nossa parceria de um evento que aconteceria em Maringá foi a grande decepção da minha vida até agora, em 2020, porque o evento estava lindo e realmente a pandemia veio e adiou todos esses projetos que em breve serão possivelmente executados. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Até o próximo programa e a saúde mental como vai. Grande abraço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.